Base aérea de Al-Kibar, Síria, 6 de setembro de 2007, 01:34 da madrugada. Coronel Mahmoud Suleiman, comandante da segurança da instalação mais secreta da Síria, está sentado em sua sala de controle bebendo chá forte. Às suas costas, 47 monitores mostram cada centímetro do complexo. Cercas eletrificadas, torres de vigilância, patrulhas com cães, 4 camadas de segurança, sistema de identificação biométrica, guardas armados a cada 30 metros. Esta não é base militar comum. É instalação nuclear clandestina, construída com a ajuda da Coreia do Norte, protegida como se guardasse armas do apocalipse. Por que guarda? Suleiman acredita que nada pode penetrar seu perímetro. 5 anos sem um único incidente de segurança. Nem mesmo pássaro cruza o espaço aéreo sem ser detectado. O que ele não sabe é que neste exato momento, 3 jipes militares sírios estão se aproximando do portão principal. Dentro deles, 8 homens em uniformes impecáveis do Mukhabarat, a temida inteligência síria. Documentos perfeitos, credenciais perfeitas, rostos calmos. Um deles carrega pasta vermelha com selo presidencial. Ordens diretas de Damasco. Inspeção surpresa. Autorização nível máximo. Os guardas no portão verificarão documentos, verificarão rostos, compararão com banco de dados. Tudo estará correto, porque tudo foi falsificado pelo Mossad com precisão cirúrgica. Os guardas abrirão o portão. Cumprimentarão com respeito. Deixarão os jipes entrarem. E o coronel Suleiman terá exatamente 73 minutos até descobrir que acabou de permitir a entrada de agentes israelenses no coração da instalação nuclear mais secreta da Síria. Esta é a Operação Orchard, a invasão mais audaciosa da história do Mossad. E a história de como 8 israelenses andaram livremente dentro de base militar síria por 1 hora, plantaram dispositivos de rastreamento que guiariam bombardeiros F-16 e saíram sem disparar um único tiro. Começa agora. Para entender como isso foi possível, precisamos voltar 18 meses. Março de 2006, sede do Mossad em Tel Aviv. Divisão de Coleção Tecnológica recebe informação perturbadora de fonte na Coreia do Norte. Engenheiros norte-coreanos especialistas em reatores nucleares foram enviados para a Síria, não para treinar, para construir. Transferência de tecnologia nuclear. Violação direta do Tratado de Não Proliferação. Mas, mais importante, ameaça existencial para Israel. Síria com capacidade nuclear significava Síria com potencial para bomba atômica. Significava equilíbrio de poder destruído. Significava possibilidade de Damasco repassar material radioativo para Hezbollah. Cenário de pesadelo absoluto. O primeiro-ministro Ehud Olmert convocou reunião de emergência do Gabinete de Segurança. Presente, chefe do Mossad Meir Dagan, ministro da Defesa Ehud Barak, chefe do Aman, inteligência militar e comandante da Força Aérea. A pergunta na mesa era simples, mas aterrorizante. A Síria está construindo reator nuclear? Onde? Quão avançado? E o que Israel fará se confirmarem? Meir Dagan, veterano de 40 anos em operações encobertas, homem que mantinha foto de avô sendo humilhado por nazistas em sua mesa como lembrete do que acontece quando judeus são fracos, olhou ao redor da sala e disse algo que entraria para a história. Se Síria tem nuclear, não importa onde escondam. Vamos encontrar, vamos documentar e vamos destruir, não com mísseis de 10.000 pés de altitude. Vamos entrar, ver com nossos próprios olhos e trazer prova irrefutável. A sala ficou em silêncio. Entrar significava infiltrar território sírio, penetrar instalação militar, arriscar guerra regional se fossem capturados. Mas a alternativa era aceitar Síria nuclear. Inaceitável. Olmert autorizou. Encontrem o reator. Usem qualquer método necessário. A busca levou 7 meses. Satélites espiões israelenses da série OFEC varreram território sírio, procurando padrões, construção incomum, movimento de materiais específicos, assinaturas térmicas, nada. A Síria havia aprendido com o Iraque. Em 1981, Israel destruiu o reator Osirak iraquiano, ataque aéreo audacioso, mas iraquianos cometeram o erro de construir instalação óbvia,
cúpula distinta, visível de satélite. Sírios não repetiriam o erro. Construíram em local remoto, disfarçaram como instalação convencional. Usaram prédios sem características nucleares óbvias. Inteligência humana era necessária. Agentes no terreno. Mas Síria não era Líbano ou Palestina, onde Mossad tinha redes estabelecidas. Era estado policial brutal. Mukhabarat, a inteligência síria, era paranoica e eficiente. Torturava primeiro, perguntava depois. Infiltrar era suicídio quase garantido. E então veio a sorte. Agosto de 2006. Ibrahim Othman, chefe da Comissão de Energia Atômica da Síria, viajou para Londres. Hospedou-se no Grosvenor House Hotel em Park Lane, quarto 1284. Othman não sabia que Mossad rastreava cada movimento dele há 3 meses. Não sabia que quando saiu para jantar, deixando o laptop no cofre do hotel, equipe de especialistas do Mossad já estava no corredor. Levaram 11 minutos para abrir porta, mais 4 para abrir cofre. Copiaram conteúdo inteiro do disco rígido, 847 gigabytes. Retrancaram cofre, saíram. Othman retornou 2 horas depois. Nada fora de lugar. Nunca suspeitou. Analistas do Mossad passaram 72 horas sem dormir, examinando arquivos. A maioria era correspondência burocrática, orçamentos, relatórios técnicos sobre reatores civis declarados, nada incriminador. E então encontraram pasta oculta, protegida por criptografia, não militar de alto nível, apenas senha comercial. Quebraram em 40 minutos. Dentro, 340 fotografias. De instalação em construção. Prédio retangular. 47 metros de comprimento. 27 de largura. 18 de altura. Paredes de concreto espesso. Sem janelas. Sistema de resfriamento visível. E em várias fotos, engenheiros asiáticos. Inconfundivelmente norte-coreanos. Ao lado de técnicos sírios. Trabalhando juntos. Uma foto em particular fez analista parar de respirar. Interior do prédio. Vaso de contenção de reator. Design idêntico ao reator de Yongbyon, na Coreia do Norte. Modelo que produzia plutônio para armas, não para energia civil. Sem dúvida. A Síria estava construindo bomba. Mas onde? Fotos não mostravam localização precisa, apenas coordenadas parciais em um documento. Números que correspondiam à área no Vale do Eufrates. Região desértica no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque. Satélites foram redirecionados, focaram em coordenadas. E lá estava. Prédio que combinava exatamente com fotos. Disfarçado como instalação agrícola, cercado por muros. Guardas visíveis mesmo de órbita. Base aérea de Al-Kibar. Codinome israelense. Al-Kubar. Alvo confirmado. Olmert convocou o Gabinete de Segurança novamente. Setembro de 2006. Apresentou fotos. Análise de inteligência. Conclusão era devastadora. Síria estava 12 a 18 meses longe de reator operacional. Uma vez operacional, bombardeá-lo liberaria radiação massiva, mataria milhares, tornaria bombardeio impossível. Janela de ação estava se fechando. A decisão óbvia era ataque aéreo imediato. F-16Is, bombas Bunker Busters, destruir antes de se tornar quente. Mas Ehud Barak, ministro da Defesa, levantou o problema. Fotos de laptop eram prova para Israel, não para o mundo. Estados Unidos exigiriam verificação independente antes de apoiar a ação israelense. ONU exigiria inspeções. Síria negaria tudo. Arrastaria processo por meses. Reactor ficaria operacional enquanto diplomatas debatiam. Precisavam de mais que fotos roubadas. Precisavam de prova física, amostras, medições de radiação, documentação irrefutável. E isso significava entrar. Meir Dagan apresentou o plano. Não infiltração secreta por fronteira, não paraquedistas de noite, mas invasão em plena luz do dia. Disfarçados como oficiais sírios. Dirigindo até portão principal, usando credenciais falsas tão perfeitas que passariam em qualquer verificação, entrando como se pertencessem ali. A sala ficou em silêncio. A audácia era chocante. Risco era insano.
Se capturados, não haveria negação plausível. Uniformes sírios em israelenses capturados significaria ato de guerra. Significaria execução pública dos agentes e possível guerra regional. Mas Dagan argumentou: eles nunca esperarão. Segurança síria procura infiltração secreta. Não espera que inimigos apareçam no portão principal com documentos oficiais. Confiança deles em sistema de credenciais é vulnerabilidade. Se falsificarmos perfeitamente, passaremos. Barak, que já havia liderado invasões impossíveis, incluindo o resgate de Entebbe em 1976, concordou. Olmert autorizou. Mas com condição: 0 baixas. Se encontrarem resistência, abortem. Não podem deixar corpos israelenses em solo sírio. O planejamento começou em outubro de 2006. Levaria 11 meses. Primeiro desafio: credenciais. Sistema sírio usava cartões de identificação com chip RFID, Radio Frequency Identification. Chip continha dados biométricos criptografados, digitais, varredura de íris, foto, histórico de segurança. Cada vez que o oficial passava por checkpoint, leitor verificava chip contra banco de dados central em Damasco. Em tempo real. Falsificar cartão físico era fácil. Falsificar dados no banco de dados central era impossível, a menos que tivessem acesso ao banco de dados. E, milagrosamente, tinham. Agente do Mossad infiltrado em Ministério do Interior sírio há 6 anos. Codinome Hatzav, Cactus. Trabalhava em departamento de TI. Acesso limitado, mas suficiente. Durante 8 meses, Hatzav extraiu dados lentamente. Nomes de oficiais do Mukhabarat, números de identificação, fotos, históricos, downloads pequenos que não acionavam alertas de segurança. Transferidos em pendrives, escondidos em embalagens de cigarro, passados para agentes em Beirute e, eventualmente, para Tel Aviv. Em junho de 2007, tinham perfis completos de 23 oficiais do Mukhabarat, homens reais, com credenciais reais, que nunca saberiam que identidades foram clonadas. Segundo desafio: aparência. Agentes precisavam parecer sírios, não israelenses disfarçados, sírios reais. A equipe de seleção examinou 340 agentes do Mossad e unidades especiais. Procuravam características físicas específicas: pele não muito clara, cabelo escuro, estrutura facial que passasse como árabe, fluência perfeita em árabe sírio, não palestino, não egípcio, dialeto específico de Damasco e Alepo. Com sotaque certo, gírias certas. 8 candidatos foram selecionados. 3 eram judeus sírios, famílias que imigraram para Israel décadas antes. Cresceram falando árabe sírio em casa. Conheciam cultura intimamente. 2 eram drusos israelenses. Minoria árabe que serve nas forças de segurança de Israel. Aparência perfeita, lealdade comprovada. 3 eram agentes de origem Mizrahi, judeus de países árabes, Iraque, Iêmen, Marrocos, criados em ambientes árabes, capazes de performar arabicidade perfeitamente. O comandante da operação era major de 41 anos, nome classificado, codinome Boaz, veterano da Sayeret Matkal, 19 anos de serviço, 7 operações profundas em território inimigo, 0 falhas, psicologicamente testado extensivamente. Capaz de manter calma absoluta sob pressão extrema. Durante seleção final, testaram todos os candidatos com simulação brutal. Interrogatório por oficiais que falavam árabe nativo, fingindo serem sírios desconfiados, gritando, ameaçando, procurando qualquer quebra na fachada. 6 dos 8 mantiveram personagem perfeitamente. Esses 6 foram escolhidos, mais 2 reservas caso algo acontecesse. O treinamento começou em julho de 2007, base secreta no Negev. Construíram réplica exata do portão de Al-Kibar, baseada em fotos de satélite. Guard house, barreira, padrões de checkpoint. Praticaram abordagem centenas de vezes, dirigindo jipes, parando, apresentando credenciais, respondendo perguntas, cada variação possível. E se guardas desconfiassem, e se pedissem confirmação adicional, e se notassem inconsistência, planos de contingência para cada cenário, incluindo plano de escape,
Se descobertos antes de entrar, abortariam. Voltariam para jipes. Dirigiriam para a fronteira iraquiana 90 quilômetros a leste. Helicópteros israelenses os buscariam em território iraquiano. Se descobertos depois de entrar, situação era pior. Teriam que lutar. Saída pela força. Probabilidade de sobrevivência baixa. Mas treinaram para isso também. Cada agente carregava Glock 19 escondida, granadas, faca e pílula de cianeto, opção final se captura fosse inevitável. Melhor morte instantânea que tortura por mukhabarat, que duraria dias. E terminaria em confissão televisionada antes de execução pública. Psicólogos militares trabalharam com equipe diariamente, preparando mentalmente para a possibilidade de morte. Alguns agentes pediram para sair. Risco era demais. Foram substituídos. Sem julgamento. Operação era voluntária. Ninguém era forçado. Terceiro desafio: transporte. Como colocar agentes israelenses em solo sírio? Fronteira terrestre era impossível. Minada. Patrulhada. Zona militar fortificada desde guerra de 1973. Infiltração aérea considerada. Paraquedas, Calo. High Altitude, Low Opening. Salto de 25.000 pés. Abertura de paraquedas apenas a 2.000 pés. Invisível a radar. Mas a aterrissagem em deserto sírio em plena noite com equipamento completo era arriscada. Lesões prováveis. E ainda precisariam de veículos. A solução veio de fonte inesperada. Oposição iraquiana. Após invasão americana em 2003, fronteira Iraque-Síria ficou porosa. Contrabandistas cruzavam regularmente. Mukhabarat Síria estava focada em impedir insurgentes vindo do Iraque. Não esperava tráfego indo para a Síria. Mossad tinha contatos com curdos iraquianos, que odiavam o regime sírio por apoiar repressão a curdos. Acordo foi feito. Curdos forneceriam transporte. 3 jipes militares sírios, capturados em emboscada meses antes, repintados, documentos de registro falsificados. Agentes voariam para Erbil no Kurdistão iraquiano, viajariam por terra até fronteira. Cruzariam para a Síria em ponto controlado por contrabandistas. Mukhabarat não controlava cada metro. Havia lacunas, conhecidas por locais, exploradas regularmente. Israelenses usariam mesma rota. Quarto desafio: equipamento. O que levar? Precisavam de dispositivos de rastreamento, pequenos, poderosos, que transmitiriam coordenadas exatas para bombardeiros F-16 quando chegasse hora de destruir Al-Kibar. Precisavam de medidores de radiação para detectar assinaturas nucleares. Provar que a instalação era nuclear, não agrícola. Precisavam de câmeras, documentar tudo. Prova visual. E precisavam que tudo coubesse em mochilas pequenas, que parecessem equipamento normal de inspeção, não equipamento de espionagem. Divisão técnica do Mossad desenvolveu kit customizado, medidor Geiger disfarçado como tablet industrial. Funcionava, mas parecia apenas computador de campo. Dispositivos de rastreamento GPS do tamanho de moedas. Adesivos. Podiam ser colados em qualquer superfície. Transmitiam sinal por satélite. Precisão de 2 metros. Câmeras embutidas em canetas, relógios, botões de camisa, gravando continuamente. Alta resolução. Tudo foi testado exaustivamente. Resistente a detectores de metal, porque passariam por scanners em Al-Kibar. Precisavam passar limpos. 5 de setembro de 2007. Equipe voou de Tel Aviv para Erbil em voo militar. Jato executivo disfarçado como transporte comercial. Pousaram em base americana. Americanos não sabiam da operação, não podiam saber. Israel não informou Washington. Risco de vazamento era alto, e americanos poderiam vetar. Melhor pedir desculpas depois que permissão antes. Em Erbil, encontraram contatos curdos. Jipes estavam prontos, tanques cheios, uniformes sírios do Mukhabarat perfeitos, feitos por alfaiates em Damasco, comprados através de intermediários, tecido certo, corte certo, patches corretos, insígnias corretas até fios. Agentes se vestiram, olharam uns aos outros. Transformação era completa. Não pareciam israelenses, pareciam oficiais sírios, prontos para inspecionar instalação secreta.
Boaz, comandante, fez briefing final. Lembrou regras de engajamento. Não atirem a menos que atirados. Se descobertos, corram. Não lutem a menos que absolutamente necessário. Objetivo é sair vivos. Informação vale mais que heroísmo. Todos entenderam. Às 18h00, partiram. 3 jipes, 6 agentes. 2 ficaram como reserva em Erbil, caso missão falhasse e fosse necessário segunda tentativa. Viagem até fronteira levou 3 horas. Estradas ruins, deserto iraquiano. Checkpoints americanos foram evitados usando rotas secundárias, conhecidas por curdos. Às 21h chegaram a ponto de cruzamento, 15 quilômetros a leste de Al-Qaim. Fronteira aqui era apenas linha imaginária no deserto, sem cerca, sem patrulha regular. Contrabandistas usavam constantemente, cruzaram, entraram em território sírio, tecnicamente ato de guerra, mas ainda não detectados. Ajustaram para horário sírio. Verificaram equipamento e dirigiram oeste, em direção a Al-Kibar. A instalação ficava 90 quilômetros dentro da Síria. Estradas eram desertas, região era vazia. Ocasionalmente passavam por vilarejo, luzes fracas, cachorros ladrando. Ninguém prestou atenção a jipes militares. Mukhabarat circulava regularmente. Visão comum. Às 01h15, chegaram a perímetro externo de Al-Kibar. Primeiro checkpoint. 2 guardas. Barreira. Luzes. Boaz dirigia a jipe da frente. Parou. Guarda aproximou. Boaz baixou janela. Bom dia, irmão. Inspeção de Damasco. O guarda pediu documentos. Boaz entregou pasta vermelha. Selo presidencial falso, mas perfeito. Dentro, ordens assinadas por general Asif Shaukat, vice-chefe de inteligência síria, cunhado do presidente Bashar al-Assad. Assinatura falsificada, mas perfeita. Copiada de documentos reais roubados anos antes. Guarda leu. Olhou para Boaz. Para outros agentes nos jipes. Todos calmos, seguros, aparência correta, documentos corretos. Guarda acenou. Levantou barreira. Passem. Primeiro checkpoint superado, mas era externo. Verdadeiro teste seria portão principal. Dirigiram mais 2 quilômetros. Instalação apareceu. Muros de concreto. 4 metros de altura. Torres de vigilância. Holofotes. Portão de aço reforçado. Guarita com vidro blindado. 4 guardas visíveis. Armados com AK-47. Tensos. Este era coração da segurança. Aqui credenciais seriam verificadas contra banco de dados central. Se falsificação fosse detectada, alarme dispararia. Guardas atirariam. Missão terminaria em massacre. Boaz respirou fundo. Dirigiu até portão. Parou. Guarda-chefe aproximou. Oficial mais velho. Experiente. Olhos desconfiados. Identificação. Boaz entregou o cartão RFD. O guarda inseriu em leitor. Tela acendeu. Processando. 5 segundos. 10, 15. Boaz sentiu suor na nuca. Algo estava errado. Demora era longa demais. Guarda olhou para a tela, franzindo testa. Olhou para Boaz. De onde vocês são? Damasco. Escritório central. Inspeção não agendada. Ordens do general Shaukat. Guarda não parecia convencido. Por que não fomos notificados? Boaz manteve voz calma. É inspeção surpresa, irmão. Natureza dela é ser surpresa. Se notificássemos, não seria surpresa. Lógica era sólida. Mas guarda ainda desconfiava. Pegou o rádio. Vou confirmar com comando. Boaz sentiu mão mover levemente em direção à Glock escondida. Se guarda ligasse, operação acabaria. Banco de dados confirmaria que inspeção não estava agendada. Alarme dispararia. Teriam que abortar. Ou lutar. E então tela do leitor apitou. Verde. Autorizado. O chip RFD havia funcionado. Dados batiam perfeitamente com banco de dados, porque Hatzav, agente infiltrado em Damasco, havia inserido perfeitamente. Guarda desligou o rádio, olhou para Boaz, acenou. Podem entrar. Portão começou a abrir. Boaz dirigiu através. Outros jipes seguiram. Estavam dentro. Base militar síria mais secreta. Coração do programa nuclear clandestino. E ninguém desconfiava que 8 israelenses acabavam de infiltrar.
Dentro do complexo, seguiram para prédio principal, estrutura retangular, mesma das fotos do laptop. Estacionaram, desceram. Oficial sírio aproximou. Coronel Suleiman, comandante de segurança, bem-vindos. Desculpem não estar preparados, não recebemos aviso. Boaz sorriu. Como disse ao guarda. Surpresa é o ponto. Queremos ver operação real. Não show preparado. Suleiman acenou. Compreensível. O que gostariam de inspecionar? Boaz abriu pasta. Lista falsa de itens de inspeção. Preparada para parecer oficial. Protocolos de segurança. Sistemas de controle de acesso. Procedimentos de emergência. Medições ambientais de rotina. Tudo soava burocrático. Tedioso. Exatamente tipo de inspeção que Mukhabarat faria. Suleiman suspirou. Burocracia. Mas ordens são ordens. Vou designar escolta. Não. Boaz foi firme. Inspecionamos sozinhos. Protocolo padrão. Evita influência de pessoal local. Suleiman hesitou. Isso é irregular. Boaz endureceu o tom. Está questionando ordens do general Shaukat. Suleiman recuou. Não. Claro que não. Procedam. Mas alguns setores são restritos. Boaz acenou. Apenas mostrem quais. Respeitaremos limitações. Durante próximos 47 minutos, agentes israelenses andaram livremente por Al-Kibar, filmando com câmeras ocultas, medindo radiação. Descobriram que prédio principal abrigava vaso de contenção, exatamente como fotos mostraram, mas também encontraram algo novo, túneis subterrâneos, conectando o prédio principal a instalações secundárias. Armazenamento de materiais radioativos, salas de controle, sistema de resfriamento, tudo escondido no subsolo, invisível de satélite, medidor Geiger confirmou. Assinaturas de radiação consistentes com processamento de urânio, não níveis altos. Reator ainda não estava operacional, mas infraestrutura estava quase completa. Meses, não anos. Um dos agentes, codinome Jonathan, conseguiu acesso à sala de controle, fingindo inspecionar protocolos de segurança. Dentro, encontrou documentos, planos técnicos, cronogramas. Fotografou tudo, páginas e páginas, prova irrefutável. Outro agente, codinome Eitan, plantou dispositivos de rastreamento. 3 ao total. 1 no teto do prédio principal, camuflado como equipamento de ventilação. 2 nos túneis subterrâneos, colados em vigas de suporte, invisíveis, mas transmitindo coordenadas GPS precisas para satélites israelenses e eventualmente para bombardeiros. Às 02:21 completaram inspeção. Boaz agradeceu Suleiman. Relatório será enviado a Damasco em 48 horas. Suleiman acenou. Espero que tudo esteja em ordem. Boaz sorriu. Alguns pontos menores. Nada crítico. Suleiman pareceu aliviado. Agentes entraram nos jipes, dirigiram para portão. Guardas abriram sem verificação adicional. Já haviam entrado. Sair era formalidade. Cruzaram. Atravessaram checkpoint externo e aceleraram de volta para deserto, em direção à fronteira iraquiana. Dentro dos jipes, silêncio absoluto. Ninguém falou até cruzarem de volta para território iraquiano. 40 minutos de tensão pura, esperando perseguição que nunca veio. Quando finalmente cruzaram, Boaz permitiu-se respirar. Olhou para a equipe. Todos vivos, todos ilesos. Missão cumprida. Jonathan, que filmara documentos, sorriu. Temos tudo. Prova definitiva. Eitan, que plantara rastreadores, confirmou pelo dispositivo de monitoramento. Todos 3 transmitindo. Sinal forte. Coordenadas precisas. Boaz pegou o rádio satelital. Ligou para Tel Aviv. Usou código pré-estabelecido. Colheita concluída. Frutas estão maduras. Do outro lado, Meir Dagan, chefe do Mossad, permitiu-se raro sorriso. Bem-vindo de volta. Relatório completo ao pousar. Agentes chegaram a Erbil às 04:30. Trocaram uniformes sírios por roupas civis. Jipes foram destruídos, queimados até nada restar. Às 07:00, estavam em avião militar de volta a Israel. Pousaram em Tel Aviv às 11:00. Debriefing começou imediatamente. Cada detalhe documentado. Vídeos analisados. Fotos processadas. Medições de radiação confirmadas.
E conclusão era irrefutável. Al-Kibar era reator nuclear, projetado para produzir plutônio, material para bomba, construído em segredo absoluto, com ajuda norte-coreana, violando tratados internacionais, e meses longe de ficar operacional. Olmert convocou o gabinete de segurança, apresentou evidência. A sala ficou em silêncio vendo vídeos. Israelenses andando por base síria, filmando tudo, saindo sem serem detectados. Barak, ministro da Defesa, disse o que todos pensavam. Isso é impossível. Mas fizeram. Agora precisamos decidir. O que fazer com informação? Olmert queria compartilhar com americanos, obter apoio internacional, talvez até forçar a ação americana. Mas Dagan argumentou contra. Americanos vão querer processo diplomático. ONU. Inspeções. Levará meses. Enquanto isso, reator fica operacional. E bombardeá-lo depois libera radiação, mata civis, cria desastre ambiental. Torna a ação impossível. Precisamos agir agora, enquanto ainda está frio. Barak concordou. Olmert hesitou, mas eventualmente autorizou. Operação Orchard expandida. Fase 2. Destruição. 6 de setembro de 2007, exatamente às 23h30. 10 caças F-16I da Força Aérea Israelense decolaram de base Ramon, no Negev, armados com bombas GBU-39, pequenas, precisas, guiadas por GPS. Voaram baixo, evitando radar sírio, cruzaram o espaço aéreo turco sem autorização, violação de soberania. Mas turcos fizeram vista grossa. Relações com Síria eram tensas. Israel informara Ankara em segredo. Turquia não apoiou oficialmente, mas não interferiu. A 0042 de 7 de setembro, F-16, alcançaram Al-Kibar. Dispositivos de rastreamento que agentes plantaram transmitiam coordenadas exatas. Bombardeiros não precisaram procurar alvo. Sabiam exatamente onde atingir. Primeira onda soltou 17 toneladas de explosivos. Prédio principal destruído completamente. Vaso de contenção esmagado. Segunda onda atingiu túneis subterrâneos. Colapso total. Instalação inteira obliterada. Operação durou 18 minutos. F-16 voltaram para Israel. 0 baixas. Missão bem-sucedida. Quando amanheceu, Al-Kibar era cratera. Nada restou, exceto escombros. E radiação de baixo nível. Não suficiente para causar desastre ambiental. Porque reator nunca ficou operacional. Israel atingiu exatamente a tempo. Síria reagiu com silêncio. Não admitiu que instalação era nuclear. Não protestou internacionalmente. Porque fazê-lo confirmaria programa clandestino. Melhor fingir que nada aconteceu. Israel também ficou em silêncio. Não reivindicou responsabilidade. Não confirmou operação. Apenas silêncio. Durante anos. Até 2018, quando militares israelenses finalmente desclassificaram detalhes parciais, confirmaram bombardeio, mas não método de inteligência, não mencionaram invasão, não revelaram que agentes andaram dentro da base disfarçados de oficiais sírios. Isso permanece classificado até hoje. Fontes desta história vêm de vazamentos. Entrevistas anônimas com agentes aposentados, documentos parcialmente desclassificados, análises de especialistas, imagens de satélite comerciais, que mostram antes e depois. Base intacta. Depois, cratera. Agência Internacional de Energia Atômica investigou anos depois. Encontrou traços de urânio processado nos escombros. Confirmou que instalação era nuclear. Síria nunca explicou. Eventualmente admitiu vagamente, mas sem detalhes. Caso morreu lentamente. Mundo seguiu em frente. Para agentes que executaram invasão, consequências foram mistas. Todos sobreviveram operação. Mas carreiras terminaram. Rostos ficaram conhecidos em círculos de inteligência síria. Nunca poderiam operar em países árabes novamente. Alguns aposentaram. Outros foram transferidos para operações exclusivamente contra Irã, onde rostos não eram conhecidos. Boaz, comandante, foi promovido. Eventualmente se tornou chefe de divisão no Mossad. Aposentou em 2019. Vive em algum lugar em Israel. Identidade protegida.
Hatzav, agente infiltrado em Damasco que falsificou credenciais no banco de dados, foi exfiltrado 3 meses após bombardeio, antes que sírios descobrissem vazamento. Vive hoje sob identidade protegida. Família recebeu compensação generosa. Nova vida em país não revelado. Coronel Suleiman, comandante de segurança sírio que permitiu a entrada dos agentes, foi executado. Acusado de negligência criminosa. Mukhabarat não aceitou desculpas. Mesmo que credenciais fossem perfeitas, mesmo que sistema confirmasse identidades, alguém tinha que pagar. Suleiman pagou com vida. Família foi presa, interrogada, eventualmente liberada, mas arruinada, exilada internamente, nome destruído para sempre. A operação estabeleceu precedente que Israel segue até hoje. Invasão audaciosa funciona quando executada perfeitamente, com inteligência perfeita, falsificação perfeita e agentes dispostos a arriscar tudo. A lição para inimigos de Israel foi clara e aterrorizante. Mesmo instalações mais secretas não estão seguras. Mesmo bases militares protegidas por camadas de segurança podem ser penetradas por homens que andam pelo portão da frente, com documentos que parecem legítimos e confiança que desarma suspeita. Síria nunca reconstruiu o programa nuclear. Irã tomou nota. Acelerou o próprio programa, mas enterrou instalações profundamente, sob montanhas, inacessíveis a bombardeiros. E muito mais cautelosos com credenciais. Sistema de verificação foi reformado, múltiplas camadas, confirmação biométrica adicional, ligações obrigatórias para comando central. Israel adaptou, desenvolveu novos métodos, mas nunca repetiu exatamente a mesma técnica. Porque elemento surpresa foi perdido, inimigos agora sabem que é possível. Agora procuram por isso. 6 de setembro de 2007, 01:34. Base Al-Kibar. Coronel Suleiman bebendo chá, monitorando 47 telas, acreditando que tudo estava seguro. E 3 jipes israelenses se aproximando, carregando homens que destruiriam tudo. Não com explosivos naquele momento, mas com câmeras, medidores de radiação, dispositivos de rastreamento e audácia que desafiava a lógica. Eles entraram, viram, documentaram, plantaram, saíram. E semanas depois, bombardeiros vieram, destruíram. E programa nuclear sírio morreu antes de nascer. Tudo porque 8 israelenses tiveram coragem de fingir serem o inimigo, de andar entre lobos vestidos como lobos. E ninguém percebeu até ser tarde demais. Valeu a pena? Para Israel, sim. Ameaça existencial neutralizada. Sem guerra regional, sem baixas, vitória absoluta. Para a Síria, humilhação, programa de décadas destruído, investimento de bilhões perdido e descoberta dolorosa. Segurança que confiavam era ilusão, penetrada por fantasmas que pareciam irmãos. A pergunta permanece sem resposta fácil. Até onde países podem ir para proteger segurança? Invadir território soberano disfarçados? Falsificar documentos oficiais? Enganar guardas que apenas cumpriam dever? Matar programa nuclear que ameaçava a existência? Cada pessoa responde diferente, baseado em valores, prioridades e qual lado da história habitam. Mas fatos são inegáveis. Israel invadiu, documentou, bombardeou, destruiu e saiu impune, porque ninguém esperava, ninguém acreditava possível. E quando finalmente entenderam o que aconteceu, era tarde demais. O reator era cratera. Os agentes estavam em casa e a história já estava sendo apagada, transformada em silêncio, em negação, em lenda sussurrada em corredores de inteligência ao redor do mundo. A história de como Mossad invadiu base militar síria, disfarçado de oficiais inimigos, e ninguém percebeu até ser tarde demais.